Olá, querida de Jesus, muito bem-vindos, a paz do Senhor, povo de Deus, uma alegria imensa, né? Podermos estar reunidos mais um dia, aleluia, hoje é o quarto dia desse elo, né, da nossa campanha, quarto dia, aleluia, glórias a Deus, do propósito de Apocalipse. Que bom te ter aqui comigo, né? A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está aqui conosco, nos ensinando, nos convidando a nos derramarmos na presença dele nessa hora. Sejam muito bem-vindos, tá? Em nosso meio, em nome de Jesus. Esse canal é justamente para mim e para você, nos dedicarmos à leitura da palavra. Palavra essa que cura, salva, liberta, transforma, aleluia, e é fonte de vida eterna. Amém? Oremos então para dar início, entregar, né, o comando dessa, aleluia, dessa live do quarto dia do nosso propósito. Querido Jesus, eterno Deus, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos concedidas. Pai, aleluia, é privilégio, Pai, falar de Ti. É privilégio, Senhor, nos reunirmos para aprendermos mais de Ti também. Jesus querido, Jesus amado, nessa hora, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos, dizer que o Senhor é o centro, aleluia, de todas as coisas, dizer, Senhor, aleluia, que o governo dessa live está, aleluia, doce amiga Espírito Santo, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha me inspirar, venha nos ensinar, trabalhe a cada dia mais, Senhor, nas mentes e nos corações, e em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco mais uma vez, Pai, pois precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, nada fazemos, nada realizamos. Aleluia! E nós queremos, Senhor, nessa hora, aprender mais de Ti. Queremos exaltar, glorificar, bendizer, enaltecer Teu santo nome. A Ti toda a honra, glória e adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, na semana passada nós lemos, né? Falamos sobre as trombetas, vocês se lembram das trombetas? Quando os anjos iriam tocar as trombetas, né? E que viriam ali as calamidades, as pragas e tudo mais, né? E aí hoje a gente vai começar a falar, a se aprofundar um pouquinho mais. O livro de Apocalipse, irmão, ele é um livro glorioso, no sentido de que ele nos traz muitas revelações mesmo, né? Principalmente com o tempo do fim. Então, paralelo com o livro ali de Daniel também, que traz muitas revelações preciosas, né? Nós sabemos que Daniel, ali ele teve visões que ele mesmo por si só não compreendeu, né? Mas que depois o próprio anjo, Gabriel e tudo mais, trouxe, né? Aleluia, essas revelações, o entendimento das visões a Daniel. E, aleluia, são assim de uma excelência, né? As revelações tanto de Daniel quanto de João, servos do Senhor, né? Porque a gente tem que pedir muito entendimento e sabedoria ao Senhor para saber interpretar isso aqui, né? Porque, aleluia, vai falar do tempo deles, mas também do nosso tempo e daquilo que está por vir, né? Então, eu te convido mais uma vez, vamos estudar junto a palavra de Deus, né? E vamos aprender juntos, está bem? Aqui não é sobre quem sabe mais, aqui não é, né, sobre o que eu penso ou o que eu acho, não é. Aqui é sobre a palavra, né? É sobre, aleluia, é sobre aquilo que já está determinado, né? Aqui em Apocalipse 12, queridos, nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, né? Vai dizer assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações
com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Isso aqui é lindo, irmão. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E você diz glória a Deus por essa palavra. Palavra forte, palavra preciosa. Meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, queridos. Hoje, então, é o 4º dia, né, do nosso propósito de Apocalipse. Vai falar aqui, vai trazer um cenário, né, de uma guerra entre a mulher, entre o dragão. Essa profecia aqui da mulher, ela se refere muito ao povo de Deus, a perseguição que o povo de Deus, né, já enfrentou no passado e também enfrentará no futuro. No passado, por quê? Por conta de Roma e tudo mais, dessa questão dos reinos, das nações, né, contra o povo de Deus, né? E aí, a mulher aqui também representa, né, a mulher representa o povo de Deus. E esse verso 6, ele é muito significativo, porque vai dizer assim que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, né? Então aqui revela o cuidado, a proteção do Senhor sobre a mulher, né? E aí é muito importante a gente lembrar, né, que o dragão, ele representa o quê? O mal. Ele representa o reino das trevas, né? E justamente, em contrapartida, vem muito esse cenário de guerra, de batalha no campo espiritual, né? A gente está falando aqui de uma batalha espiritual, né? E entre esse cenário de quê? De uma guerra entre o bem e o mal, né? Entre o povo de Deus e entre, aleluia, o inimigo das nossas almas, né? E aí, o que acontece, né? Fala do filho, né? Quem que é o filho? É Jesus Cristo, o Messias, que veio, né? Que veio como, aleluia, como homem, né? Então, assim, você vê que vai falar que, aleluia, glórias a Deus, que fala da batalha que houve no céu, que é quando Miguel e os seus anjos, né, batalhavam contra Satanás e que foram o quê? Lançado na terra. Então ele tá por aí, ó, rodeando, né? Vem muitas das vezes com um sapatinho de lã, né? Sapatinho de algodão, mas há poder no sangue de Jesus. É por isso, querido, que nós devemos estar muito vigilantes, principalmente para esse tempo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Satanás que engana todo mundo. Não é à toa que ele recebe o título, né, de pai da mentira. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E aí vai dizer que agora ouvir uma grande voz dizendo que é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus. Ou seja, vai haver uma batalha, mas, aleluia, é Jesus que vencerá essa batalha. Glórias a Deus. Mas, quando a gente vai, aleluia, a gente vê, né, esse cuidado de Deus com a mulher ali no deserto, a proteção, né? Quando a gente vai lá para o verso 17, vai dizer assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Ou seja, Satanás, ele sempre investiu, né, contra Jesus, desde o nascimento. Você vê que Herodes ali, o povo já tramava a morte de Jesus. Por quê? Porque eles queriam atrapalhar o plano de Deus, essa que é a verdade, né? Mas o nosso Deus, ele é soberano, ele é tremendo, ele é fiel, e ele cumpre tudo aquilo que lhe apraz. E aí, o que ocorre? Ele não teve êxito com Jesus, né? E agora, ele então está irado com a igreja de Cristo, com o remanescente, né? Contra o povo de Deus mesmo, contra Israel. Aleluia, glórias a Deus. No capítulo 13, queridos, aleluia, João vai dizer assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia, né? Então aqui já vai começar a relatar sobre a besta do Apocalipse. No capítulo 13 é interessante porque vai dizer ali sobre o mar e depois sobre a terra. Então a besta, na verdade, aleluia, glórias a Deus, vai dizer que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. 42 meses gira em torno de 3 anos e meio. Então esse seria o tempo, né? Meu Deus, o tempo aí da perseguição mesmo, né? Aleluia, meu Deus, é forte, querido, é forte. Ó, e adoraram os que habitaram sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, né? E aí, o que acontece? E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? Para que fizesse uma imagem a besta que recebeu a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, a besta, na verdade, a besta, o anticristo, né, o falso profeta, estão, aleluia, glórias a Deus, englobados nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, assim, a besta, a Bíblia vai dizer que vai haver, como é que eu posso explicar para os irmãos? Vai haver um colapso, né? A nível, assim, de crise mundial, no financeiro, no comércio. Então, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz no verso 17, né? 16, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número. Então tem que ter ou o sinal, ou o nome, ou o número. Ou seja, quem não tiver essa marca da besta, não vai poder, irmão, nem comprar, nem vender, ou seja, vai ser cancelado, né? Esses tempos atrás aí eu tava vendo que tem uma lei aí em outros países que já se adequaram a isso, que quando eles querem, eles fazem isso, né? Se alguém se levantar lá contra a nação deles, eles começam a tirar o direito da pessoa de por exemplo, abrir uma conta no banco, ou até mesmo possuir cartões de crédito, enfim, mexe mesmo no bolso, no comércio, nessa questão do financeiro, da economia, é isso. Então, o anticristo, a besta, na verdade, eles são pessoas que exercem influência e que aparentemente são poderosos, né? Conhecido a nível mundial e que vem com essa coisa do engano. Então é por isso que nós temos que ficar, aleluia, na vigilância, na torre de vigilância, porque a Bíblia diz, aleluia, que assim será, né?
E aí a gente entende que o sinal da besta, na verdade, é somente porque já estará instalado esse caos na economia, né? E aí é uma forma do sistema se levantar, né, contra os santos, contra os remidos, contra aleluia, contra aqueles que vão na oposição do mundo e do sistema. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar? Então, assim, quando a gente vai lá, eu até separei aqui, porque, como eu disse, é um paralelo. O livro de Daniel é muito precioso. E se você for, por exemplo, em Daniel capítulo 8, do 23 ao 25, irmãos, é meio que um complemento disso daqui que a gente está conversando hoje. Sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, né? Vai dizer assim: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, vai se levantar um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Meu Deus. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Meu Deus, é forte, né? É forte, sabe por quê, irmão? Isso aqui, aleluia, é a visão que Daniel teve. E Daniel vai dizer a respeito, né, dessa pessoa que irá se levantar no tempo do fim, que ele é uma pessoa, aleluia, que é feroz, ou seja, que é bravo, né? E se fortalecerá o seu poder, mas não por sua própria força. Ou seja, ele não. É quem está agindo por trás dele. Porque vocês lembram que nós lemos aqui em Apocalipse 13, que, aleluia, glórias a Deus. Onde foi, meus irmãos? Que a gente leu que a besta, ela seria ferida, né? Haveria uma ferida na cabeça. Era para ela morrer, no caso já estaria morto, mas aí volta à vida, tentando imitar, aleluia, a ressurreição ali de Jesus. Porque é isso que Satanás faz. Satanás, ele gosta de imitar as coisas de Deus, né? É por isso que tem que estar na torre de vigilância. E aí o que acontece? Nesse período, muitos serão enganados. Por quê? Porque esse que vai estar à frente do poder, como a besta do Apocalipse, ele, aleluia, vai estar morto. Mas o próprio Satanás vai agir na vida dele, vai entrar nele. É isso que a Bíblia está dizendo, ó. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, ele já não vai estar. Quem vai agir é a força das trevas, é a força do mal, né? E é onde muitos serão enganados. É onde muitos cairão. É por isso, aleluia, que eu e você devemos estar, aleluia, enraizados em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque Daniel vai dizer que ele vai até pelejar contra os santos e vai vencer. Mas que por fim ele vai enfrentar Jesus, o grandão da Galileia. E que ele será quebrado, ele será destruído pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Lembra que a gente, eu sempre gosto de mencionar isso aqui, que quando a gente conversa é pra gente buscar entender, buscar compreender, buscar de Deus, mas não pra tipo assim, assustar, não, é justamente o oposto. É pra gente ter conhecimento daquilo que o Senhor tem pra nós, né? E daquilo que o Senhor requer de nós. Porque, na verdade, o povo de Deus tem que estar atento. Tem que ter vigilância. Eu sempre digo isso. Aleluia. Que o decanta lá e a subicanta lá bracélia. E ela baixa decanto. Ribianda lá barassuri. Anda lá e a so decanta. Eita, eu sinto uma graça aqui, irmãos.
a presença de Deus, aleluia, glória, glória, glória. Ah, Jesus, eu creio, Deus. Meu Deus, é por isso que devemos estar atentos, nossos ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Vamos dar a devida importância à palavra do nosso Deus. Aleluia! Oh, glória, glória, glória! E aí a Bíblia vai dizer que vai ser concedido o espírito à imagem da besta, para que também falasse e fizesse que fossem mortos, né? Os que não adorassem. Então, o que ela vai querer, meus irmãos? Adoração. Você vê que desde o início existia ali uma inveja e existia ali a questão da adoração. Satanás, ele queria a adoração que era voltada para Deus. No tempo do fim não vai ser diferente. E aqui a gente entende que por um período esse Alabarasuricanta vai estar no controle, no comando e vai ter, aleluia, eficácia por um tempo. Aleluia, glórias a Deus. Ai, de que anda Alabarasúria. Mas Jesus Cristo tem os seus verdadeiros, Jesus Cristo tem o remanescente, Jesus Cristo tem a sua noiva. É por isso que lá no verso de canta laia, suricanta labracélia, no verso 11 vai dizer assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Eita, Jesus! E não amar as suas vidas até a morte, porque a perseguição, a destruição, o caos será instalado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa hora? Aleluia, glória, glória, glória. Cenário de guerra, batalha espiritual, contexto da mulher, contexto do dragão, contexto do filho, que é o nosso Cristo, representando a vitória dele sobre a minha, a tua vida e sobre a igreja. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Oh, a nossa vida é uma constante batalha travada espiritual. Mas, irmãos, o que a Bíblia está nos relatando e nos ensinando é que no tempo do fim, essa batalha será acentuada. Ainda na baixa, alabaia sobecanta, alabarassurianda. Meu Deus, e quando João diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, aprenda, guarde isso aqui. Meu Deus, que tremendo. Então não é só ouvir a palavra, né? A gente tem que estar aberto, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, né? Para que, aleluia, glória a Deus. Tem gente perguntando se eu já tô no YouTube. Na verdade, eu tô gravando, né? Por volta do horário, e aí eu já vou colocar. Amém? Glória a Deus. Que bom, eu louvo tanto a Deus, porque assim, eu sempre digo, eu muito me alegro quando eu vejo 2, 3, 4, 5 perguntando e querendo aprender, né? Que não comigo, que eu não tenho nada não para ensinar não, eu só sou instrumento do Senhor, mas querendo aprender com Jesus, né, e na palavra. E são poucos, né, irmão? A gente vê que são poucos os interessados, mas eu louvo a Deus por cada vida que aqui se apresenta. Eu tô sempre em oração por esse canal, é um canal abençoado, não é? Tem gente que entra aqui, tem gente que sai alegre, tem gente que de fato, né, sente que esse sim é um canal onde, aleluia, a gente fala a verdade, onde a gente pega o evangelho verdadeiramente genuíno em Cristo Jesus, amém? Glórias a Deus. E aí, queridos, falando, né, sobre, aleluia, essa perseguição, esse cenário, a gente vai entender que vai existir o confronto de guerra, né? Algo que já está existindo, está iminente, né? Porque se a gente parar para pensar, né, nessa questão de país, os Estados Unidos é quem lidera a nível mundial, né? Então é como se fosse o xerife ali mesmo. Eles que tem um comando, né, humanamente falando, terra, tá? Plano físico. É como se eles tivessem o controle, o comando, né, das nações, enfim. Só que a gente vê que em contrapartida, né, existe alguns países, né, que se tornam como inimigos, né,
dos Estados Unidos também, que é o caso da China, que eles brigam muito por conta dessa parte de comércio, dessa coisa toda, né? Dessas questões de sistema. E em questão também de arsenal, né, irmão? A gente vê que eles têm muitos soldados, um arsenal, assim, fortíssimo, né? E a gente vê que, em segundo lugar, também tem a Rússia. E aí a gente vê essas guerras, essas batalhas travadas mesmo, né? Que é bíblico, que é profecia já lá também, né? O próprio Jesus deixou mesmo registrado que aconteceria, né? E aí a gente vê, né, que o Irã, a Coreia do Norte, esses países aí mesmo, né, da Coreia e tudo mais. Então eles, na verdade, eles são inimigos, tanto dos Estados Unidos como de Israel, né? Porque, na verdade, o centro, para nós, biblicamente falando, o centro dessa batalha é contra Israel, ou seja, contra o povo de Deus. Então vai haver um momento que Israel também, aleluia, né? Vai entrar nessas questões de guerras, né? Com permissão do alto, né? Porque a Bíblia diz que tudo isso é para que se cumpra o tempo do fim, né? E Satanás, ele quer em todo tempo destruir o plano da redenção e de salvação, mas ele não tem poder para isso, né? E é por isso que a gente chama, aleluia, glória a Deus, a gente convida, a gente chama as pessoas a refletirem sobre como estão as suas vidas. Para quê? Para que haja arrependimento de pecado, para que haja mudança de vida, para que haja, né? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, salvação em nosso meio, né? E aí, queridos, aleluia, glórias a Deus. Vai continuar falando sobre isso, né? Sobre essas batalhas, sobre essas guerras, sobre tudo aquilo, né? Que traz essa problemática mesmo contra a igreja, contra o povo de Deus, né? E aí ele cita até lá o Armagedon, né, que são os problemas econômicos que a gente já vem falando, mencionando, né, sobre o comércio mundial, sobre crises financeiras. A gente vê que a gente está sempre vendo falar em rumores, países que estão endividados. Então, assim, tudo isso tá aqui, ó, dentro da palavra em Apocalipse. É por isso, queridos, que eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é muito atualizada, né? Desatentos somos nós, muitas das vezes. Mas a palavra de Deus, meu Deus, quão preciosos são os teus ensinamentos, né? Assim? E aí, aleluia. Quem não for marcado, como eu já tinha dito, né, com esse sinal, com esse nome, enfim, uns até falavam, né, sobre chip. Eu lembro que eu era criança, eu já ouvia falar sobre essa história do chip, né, e a Bíblia não diz o que vai ser. A Bíblia diz que pode ser, né, uma marca, um nome ou número, né. Então, a gente, como eu sempre digo aqui, né, eu prefiro seguir mesmo verdadeiramente a palavra de Deus. Então é claro que existem muitas traduções, existem muitas ideologias, existem muitas, como é que eu posso falar? Muitas maneiras, né? Muitas interpretações, mas a gente fica com o que Deus está falando a esse respeito, né? E aí, queridos, a gente sabe que o povo de Deus não será marcado, porque nós somos marcados pela promessa, nós somos marcados, aleluia, com a marca de Jesus Cristo, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lembra que a gente mencionou sobre as marcas nas testas, né? Os nossos nomes já escritos no livro da vida. Lembra que a gente falou, aleluia. Desculpa, mas eu tenho que falar, irmão, a gente está no 4º dia da nossa campanha, do nosso elo, e na verdade, esses dias está vindo, né, sobre essas questões mesmo de guerra, de batalha, porque assim será, tá? A palavra de Deus, ela é verdadeira, então independente de eu querer ou não, independente de você querer ou não, é assim que é, né? E aí, o que acontece, tá, querido? Nos próximos a gente vai se deliciar mais com as promessas, né? Porque Jesus é assim, ele é lindo, ele tem promessa no final de todas as coisas para minha vida e para tua vida. E eu creio em nome de Jesus no novo céu, na nova terra. E assim,
lá pro finalzinho, o 6º e o 7º dia, a gente vai ficar falando de como será o céu, de como vai ser lindo nós estarmos na glória com o Senhor. Amém? Mas por enquanto é necessário a gente falar sobre isso aqui. Porque o Senhor quer... Irmão, para vocês terem ideia, quando eu estava me preparando e estudando sobre essa palavra, o Senhor me deu sobre uma profecia de Jeremias. E o Senhor vinha insistindo sobre isso. Sobre aquela rainha dos céus. Eu acho que tem gente aí que conhece muito mais que eu, porque eu não tenho teologia, não tenho, né? Não, é joelhogia. É joelho, é oração, é curiosidade sobre o assunto, né? É fonte de pesquisa, enfim. Então, é isso. E aí, Jesus ele veio me falando, né, sobre essa questão da profecia que foi dita lá em Jeremias, porque existia uma deusa pagã na época, que Israel, quando acometia essa apostasia, eles se chegavam para uma deusa que se chamava Aserá, né? Não sei se é assim que pronuncia, Aserá. E essa tal, ela também é descrita no livro de Apocalipse. Então você vê, irmão, como que é as coisas, algo que já foi detalhado no tempo de Jeremias e que agora João está se referindo a algo que já tinha lá no passado, mas que ele via. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que antes que viesse essa questão do anticristo, né, essas questões do fim do mundo, nada disso aconteceria sem antes haver apostasia. Acho que foi o apóstolo Paulo, não é isso que mencionou? Então, aí o que acontece? O que acontece? É algo que eles levam o povo à adoração contrária a tudo aquilo. Então entra o engano, entra a mentira, entra... Como é que eu posso te dizer? Engano, não tem outra palavra, é engano mesmo. Entra o engano, porque a Bíblia diz que enganarão, se possível, enganarão a muitos. E aí, eles vão se opor à lei de Deus, eles vão se opor a tudo que é de Deus, irmão. É por isso que nós temos que estar na fiação. É por isso que eu e você temos que ser crente verdadeiro. Por quê? Porque só vai suportar e só vai ficar de pé aqueles que de fato, primeiramente é pela misericórdia, né, querido? Primeiramente é pela misericórdia, né, querida? Agora, aleluia, além da misericórdia, aleluia, devemos também, aleluia, nos mantermos, vigilantes. Vigilante em todo o tempo. Irmão, a besta, ela vai surgir, eu fiquei pensando muito nisso. A besta, ela vai surgir com um poder que o próprio Satanás vai dar a ela, meu Deus, que, se possível, faz descer da laia subcanta labarassúria, fogo do céu. Vocês entendem isso aqui? Vocês conseguem compreender o nível disso? Então, assim, é por isso que a Bíblia diz que enganarão. É o espírito do engano, da mentira, da imitação. Por quê? Handaia soude canta laia subcanta labracéria. Porque nós sabemos que Deus é quem tem poder e realiza todos os feitos sobre a natureza. Mas acabamos de ler. Quando você tiver um tempinho, pega a tua Bíblia e vai ler aí, na sua casa. Apocalipse 12, Apocalipse 13. Meu Deus, é precioso demais, irmão. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo fazer isso aqui. Estudar junto com você. Porque eu também me aprofundo, eu aprendo, né? E toda vez que eu venho, o Senhor me dá algo, irmão, assim, uma nova compreensão, sabe? E isso é lindo demais, isso é precioso demais, eu não abro mão disso, de maneira nenhuma, né? Eu sei que muitos não querem, a gente chama o povo para uma live dessa, né? Para um ensino desse, para a gente se debruçar sobre a palavra. E muitas das vezes as pessoas não querem, né? E aí preferem em live de revelação, e em live de... Graças a Deus o Senhor me usa em revelação. Mas eu não sou louca de estar abrindo minha boca e falando um monte de coisa, né?
sem o Senhor ter mandado. Então, assim, não rola. Então, se hoje os crentes já estão nessa pegada, vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar? Né? O que eu estou querendo, aleluia, ministrar sobre a tua vida? A questão da vigilância e sobre a minha vida, porque primeiro é para mim. Como eu falo para vocês, eu tenho aprendido, meu Deus, que eu tenho aprendido, é assim surreal, irmão. Eu gosto dessa palavra. É surreal, porque eu não consigo encontrar palavra para descrever, né? A supremacia, o poder de Deus. E eu fico horrorizada de contrapartida do poder da oposição. Eu fico horrorizada de como que vai ser esse negócio. Sabe assim? Então, que venhamos verdadeiramente estar em Jesus. Firme em Jesus. Por quê? Porque vai haver um caos mundial. Vocês estão entendendo esse negócio? Já está, mas vai piorar. Então vai ter, né? Vai ter esse caos. Vai ter esse confronto. Vai ter a instauração de muitos problemas. E o anticristo, né? Ele entra na jogada justamente como o quê? Como a solução para esse problema. Vocês estão entendendo o nível do negócio? Né? A gente nunca viveu, nunca houve tempos assim, né? Como hoje, como está se acentuando, como está estreitando mesmo o negócio. É nesse sentido que eu quero dizer. É por isso que nós devemos nos apegar a Jesus, irmãos. Porque se a gente for parar aqui, tem coisa boa também. João vai dizer que viam, né? Os anjos no céu cantando diante do trono, né? Ali os animais, os anciãos, né? E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ou seja, nós já fomos comprados por um preço alto, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aí vai dizer dos anjos, né? Aleluia, que dá proteção ali para quem? Para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para aqueles, né, que têm a fé em Jesus, para aqueles, aleluia, que se mantêm na palavra, na presença, né? Glórias a Deus, aleluia. E aí a Bíblia vai dizer sobre a colheita da terra, sobre a nuvem, né? Olha isso. Apocalipse 14, 14. Esse vídeo ele não é para qualquer um. Sabe por quê, querido? Eu costumo dizer que quem gosta, gosta muito e vai ter os que não gostam. Por quê? Porque é Bíblia, porque é palavra. E verdadeiramente, irmão, eu até brinco com as meninas, às vezes, quando eu recebo convite para ministrar, né? Em alguns lugares, nas lives, que a gente está sempre fazendo aí, cooperando também com as demais irmãs em Cristo, com as demais ministérios. E assim, me chamou para pregar, é Bíblia. Entendeu? E aqui, ó, é Apocalipse 14, 14, vai dizer assim: e olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. É forte, não é? É muito forte isso aqui. Meu Deus, porque diante do cenário, né, de apostasia, diante do cenário de guerras, diante do cenário de perseguição, mediante a isso tudo, a gente vai ver que o Senhor vai derramar a ira dele sobre a terra. Então, é algo muito forte. Porque quando ele diz, lança a tua foice aguda, é para cortar, né? Quando a seara tá madura, é para colher. Amém? Para colher. Tempo de colheita, né? Só que essa colheita aqui é diferente. É diferente. É uma colheita de separação. Daqueles que vão subir para a glória e morar com Jesus e daqueles que ficarão, né? E aí, vai dizer, ó, e atirou no grande lagar da ira de Deus.
Então vocês percebem? Vocês percebem o nível, aleluia, e a complexidade. Isso aqui, disto daqui, que nós estamos aprendendo, lendo e pedindo graça. Porque é isso que eu faço, irmão. Eu peço graça ao Senhor. Às vezes eu falo assim, Jesus, né? Eu fiquei, como é que eu posso dizer, os amados? Eu fiquei postergando, colocando assim, tipo, sempre tive vontade de fazer, mas ficava, meu Deus, eu vou deixar para depois. Deixar mais para lá um bocadinho e tal. E aí o Senhor vinha me incomodando com isso. Eu falei, Jesus, eu vou fazer no início do ano, né? E ó, nós já estamos em março e aqui a gente já está no meio dessa campanha maravilhosa. E eu posso dizer que eu agradeço a Jesus, porque o que ele tem me ensinado é tremendo. É tremendo. Então hoje é o 4º dia e nós estamos falando, né, sobre o que João viu. Sobre o que João viu. Aleluia. João via, né, sair do altar os anjos, tendo poder sobre o fogo, né? E era conforme as ordens, aleluia, que o Senhor dava, né? Meu Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu o sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então é algo assim, grande, né? Extenso. Meu Deus. Aí vai falar sobre os 7 anjos, sobre as 7 últimas pragas, que a gente já mencionou na semana passada. Vocês percebem que às vezes eles repetem algumas coisas, não é? A gente viu sobre as 7 pragas, lembra? Que a gente falou das 7 pragas, sobre a terra, sobre o mar, sobre o ar, sobre as águas doces, que a gente mencionou, né? Ah, labarassuri canta, laiassuri canta, labarassuri anda. Fala também da profecia dos 4 anjos, né? Dos 4 cavaleiros, desculpa. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Sobre ali também o grande rio Eufrates. Então, assim, é muito rico, é um conteúdo muito rico. Só que também a intenção não é te fazer cansar. Então, a gente vem aprendendo, né? Toda sexta. Andaiassube canta, labarassurianda. E, meu Deus. E aí, o Senhor, ele vai explicando que até o 7º anjo, até o 7º tocar da trombeta, muita coisa irá acontecer, né? E aí, daí o preparo, né, querido? Daí o nosso preparo. Porque, aleluia, glórias a Deus, é um dia, né? É um tempo, um momento a qual nunca houve antes. Então é por isso que nós precisamos estar preparados. Desde o início a gente tem comentado que o dia do Senhor ele é comparado, né, como se fosse o ladrão. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora, né? Ninguém sabe. Daí a importância que eu e você temos que nos preparar constantemente, né? E é interessante isso, irmão, porque às vezes, se nós tivéssemos uma data, muitos dos espertinhos iriam querer estarem, vamos dizer assim, preparados somente ali quando estivesse chegando o tempo, né? E na verdade Deus não quer isso, Deus não tem isso para nós. Deus quer, aleluia, limpeza, purificação, Deus quer perdão, Deus quer amor, Deus quer, né, que nós busquemos verdadeiramente a Ele e adoremos somente a Ele, né? Então, a Bíblia diz, aleluia, sobre essas pragas. A gente viu sobre as pragas, pestilência, que atingiriam até mesmo os homens, né? A gente viu isso detalhadamente. E aí, a gente vê também, aleluia, sobre a chuva de saraivas, né? Que é ali chuva de granizos, de pedras, de gelo, com pesos. Então, não vai ser da forma que a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Tem vezes que quando tá muito quente, ou dependendo mesmo do temporal, cai. Mas é aquelas pedrinhas mínimas. Não, a daqui, essa de Saraiva, a Bíblia diz que tem um peso muito maior, né? Então é por isso que a Bíblia relata que alguns homens blasfemarão de Deus por causa da praga da Saraiva, porque era muito grande. Meu Deus, até aqui. A gente tá, então, no capítulo 17, tá? A mulher montada da besta. Não perca, semana que vem vai ser tremendo.
Vai ser tremendo. Coloca sua expectativa em Jesus, porque nós vamos aprender ainda mais. Vai falar, aleluia, um pouco sobre a história da perseguição, essa coisa do como é que eu posso dizer? Roma meio que mascarado a esse lado do cristianismo, né? Essa questão da mulher na besta, a gente vai ver aí partes da história da igreja mesmo, né? A queda da Babilônia. Então, assim, eles vêm dando detalhes, é isso, vem dando detalhes de como essa mulher estava, e aí a gente vai poder estudar esse conteúdo precioso e a gente vai ficar. Na semana que vem, nós vamos ficar no 17 e 18, tá? Meu Deus. Jesus. E aí vai falar, tem uma parte aqui, irmão, que tremendo, hein? Vai falar sobre o cavaleiro no cavalo branco, tá? Glórias a Deus, aleluia. Fiel e verdadeiro. Ô, glória. E julgue e peleja com justiça. Esse é o nosso Deus. Então, até aqui, nós paramos então aqui no capítulo 17. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre essa questão da besta, do anticristo. Por que anticristo? Porque vai se opor às leis do Senhor e tudo aquilo que o povo de Deus acredita, né? Por isso, a questão do engano, a questão da mentira, a questão da eloquência, a questão do poder, que nós já comentamos de que forma será, né? E é isso, queridos, é isso. É a gente se manter firme, porque em Apocalipse diz, né? Para a gente vigiar, para que ninguém roube a nossa coroa. A minha ninguém vai roubar não, e nem a tua, em nome de Jesus, viu? Que venhamos ficar firmes, selados, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, até a breve vinda de Jesus, porque ele está à porta, irmão. Esse dia eu fui ministrar em um lugar e o Espírito Santo falou grandemente, né? O Espírito Santo falou bem assim, filha, avisa para a igreja. Foi forte, eu falei lá com eles, né? Avisa para a igreja, aleluia, glórias a Deus, que o tempo está chegando, que a volta, né? Que Jesus está voltando, porque muitos já não acreditam, a gente fala, e muitos não dão ouvidos como deveria dar, né? Então, avisa para a igreja, para se manterem firmes, sabe? Porque é chegada a vinda do noivo. O noivo vem buscar a noiva. Então, ultimamente, eu não sei que mistério é esse, mas Jesus ele tem ministrado muito esses mistérios comigo, em relação à vinda de Jesus, em relação a arrependimento, em relação mesmo a conserto, de manter nossa vida no altar e de manter alinhada a nossa fé em Cristo Jesus em todo o tempo, em todo momento, né, irmão? Porque, aleluia, se olhar para nós mesmos, nós caímos. Se olhar para o outro, piorou. Então, nós olhamos somente para Deus, somente para Cristo, né? E que venhamos mesmo, aleluia, batalhar pela nossa salvação. Ele já fez a parte dele. Esse é o momento de eu e você fazermos a nossa parte. Tá bom, meu querido, minha querida? Em nome de Jesus, recebe essa palavra e se aprofunda no conhecimento da Bíblia, se aprofunda em Apocalipse. Eu sei que tem muita gente que dá uma escorregada, tipo assim, não gosta ou não quer ouvir e tal, mas é importante, tá bom, meu irmão? É muito importante. Então, aleluia, eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor Jesus, por hoje. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tua presença. Oremos. Querido Jesus, eterno Deus, obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Gratidão por essa palavra. Jesus, tu és soberano, fiel, tu és maravilhoso, tu és, aleluia, o Deus de Israel. Tu és o grande eu sou, El Shaddai, Elohim, Adonai. Aleluia, alfa, ômega, princípio e fim. Aquele que era, aquele que era e aquele que há de vir. Ah, Jesus, prepara a tua noiva, prepara a tua igreja, prepara a minha vida, prepara a vida da minha irmã, do meu irmão. Pai, vai visitando nessa hora essa vida.
aleluia. Vai dando, Senhor, entendimento, compreensão, aleluia, para que venha buscar mais de ti, da tua presença. Anda lá, Yassobe canta lá, Barassúria. Anda, Yassobe canta lá, Brassélia. Oh, de raço, de canto, de bem, da lá, que canta lá, Brassélia. Oh, Jesus querido, entra, Pai, na batalha, na peleja, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, que a perseguição não parou a igreja. Oh, Labarassurianda, levante nenhum, problema nenhum. Andai, de canta Labracélia. Ei, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. A vitória, aleluia, é de Jesus. A vitória é do povo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Visita, Senhor Jesus, a cada um. Entra com libertação, Pai amado, Pai querido, nesse lar, nessa casa. Entra com libertação sobre essa vida. Oh, Jesus, vai destronando todo espírito do vício. Vai jogando por terra todo mal. Aleluia. Oh, decanta lá, e subcanta lá, bracélia. E anda lá, e sou, e andarás, de que canta lá, baraçúbia. Entra com cura, Pai, sobre essa vida. Oh, Jesus, levanta os ministérios da graça. Aquele que está em espírito e em verdade contigo. Aleluia. Vai realizando teu querer, teu mover e teu efetuar sobre essa vida. Oh, Jesus, nós te amamos e nos declaramos filhos e servos, filhas e servas. Aleluia. Até que o Senhor venha. Conta comigo, conta conosco. Em nome de Jesus. Dá graça, Pai. Dá graça para minha vida. Dá graça para o meu irmão. Dá graça para minha irmã. Nos fortalece. E em nome de Jesus, Pai, esteja à nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa esquerda, a nossa direita, porque há poder no sangue de Jesus. Oh, muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, né? Jesus é tremendo. Jesus é tremendo demais, maravilhoso demais, irmão. Oh, glória a Deus, glória, glória, glória. Meu Jesus amado. Gratidão por sua companhia. Grande beijo e até a próxima. Vamos pro quinto ela, hein? Semana que vem. Quinto dia. Propósito do Apocalipse. Te espero.